Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia, por instituição do Papa São João Paulo II, a primeira leitura fala dos sinais, das maravilhas que eram realizados no povo, em Jerusalém, pelas mãos dos apóstolos. Bastava que alguém passasse e fosse coberto pela sombra de Pedro para ficar curado de alguma doença. E as pessoas traziam os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra tocasse algum deles. Nota-se aqui como Jesus continua vivo, curando, só que através da sua igreja. Ele está vivo, mas invisivelmente. Ele subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e enviou para nós o Espírito Santo. E muitas pessoas atormentadas por espíritos maus eram curadas. Ser atormentado por um mau espírito é ainda menos grave do que pecar. O demônio não pode fazer-nos pecar, ele pode nos sugerir. Perdoar um pecado é mais do que expulsar o demônio de um possesso. Esta maravilha também Jesus deu à igreja o poder de praticá-la. O perdão dos pecados é uma maravilha que ultrapassa a da criação do mundo. Maravilha da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é cantada, mais uma vez, no Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. A segunda leitura tirada do Apocalipse de São João, primeiro capítulo do Apocalipse, fala de João na ilha de Patmos, quando? No primeiro dia da semana. É importante essa nota. O dia do Senhor, que passou para os cristãos com o nome de domingo. É um dia de assembleia litúrgica, dia de celebração da Eucaristia. E é nesse dia que João tem as visões que são relatadas no seu livro. E essas visões, para bom entendedor, são um culto celeste que é dado àquele que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, que é o Filho, juntamente com o Espírito Santo. É uma solene liturgia que São João presencia e relata no seu livro. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. O que vais ver, escreve-o num livro. Voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida, veste sacerdotal, e com uma faixa de ouro em volta do peito, veste real. Ele é rei e ele é sacerdote. Ao vê-lo, caí-me morto a seus pés, mas ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, ou seja, aquele que dá o sentido da história. Aquele que vive, o vivente. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Portanto, ele pode dar a vida a quem ele quiser. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Jesus, ressuscitado, não apenas venceu a morte, mas tem a chave da morte. Ele é capaz de nos dar a vida. E como é que ele nos dá a vida? Através da igreja, que nos oferece os sacramentos. Em particular, hoje nós celebramos a instituição do sacramento da penitência. Vejamos o que aconteceu na tarde do primeiro dia, o primeiro da semana. As portas estavam fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou. Como se entra com as portas fechadas, sem abri-las? O corpo de Jesus é glorioso. Ele não está sujeito à lei da impenetrabilidade. Ele pode atravessar paredes. Põe-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Qual é o presente de Páscoa que Jesus nos veio trazer? A paz. A paz esteja convosco. Mas só tem paz quem está reconciliado com Deus. O pecador não tem paz. Por isso Jesus diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Veja que interessante. O Pai enviou o Filho. O Filho envia os apóstolos, que constituem a igreja. Depois disso, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. É uma terceira pessoa. Pai, Filho, agora o Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo, a igreja pode
fazer viver aqueles que estão mortos pelo pecado. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A igreja recebe, portanto, a chave da morte, para poder retirar da morte aqueles que estão arrependidos. E aqueles que não perdoardes não serão perdoados. O que é isso? A igreja tem o poder de não perdoar aqueles que, por falta de disposição, não estiverem preparados para receber o perdão. Por exemplo, quem não está arrependido do pecado, quem não tem propósito de não pecar mais, quem não quer evitar as ocasiões próximas de pecar, esses são retidos pela igreja. Mas todos os pecadores verdadeiramente arrependidos, independentemente do número e da gravidade dos seus pecados, a igreja ressuscita-os, desde já pelo sacramento da penitência. No futuro, eles ressuscitarão fisicamente também, no último dia. Mas a ressurreição de hoje é mais importante que a do futuro, porque ela é causa da que ocorrerá depois e porque ela faz com que um pecador volte ao estado de graça. A passagem do pecado à graça é algo que nos deveria deixar pasmados. Os místicos que entenderam isso, por exemplo, Santa Catarina de Siena, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, eles se sentiam aflitos de não saber como expressar duas coisas: a grandiosidade da graça e do estado de graça, e depois a feiura, o horror do pecado mortal, que é a destruição da graça. E como é que alguém consegue passar desse estado tão horrível para o estado de graça? Não é por seus méritos, porque o pecador em pecado não pode merecer. Por que não merece o perdão? Porque o perdão, por definição, não pode ser merecido. Ele é uma graça, é um favor gratuito que o ofendido dá ao ofensor. Se fosse merecido, não seria perdão. Então, o pecador nunca pode merecer o perdão. O que o pecador pode fazer é predispor-se a receber o perdão pelo seu arrependimento. É a única coisa que ele pode fazer. Mas, até querer ser perdoado e arrepender-se, a igreja nos ensina que é impossível sem a graça de Deus. O pecador em pecado mortal não consegue arrepender-se, a não ser pela graça. Até arrepender-se, o pecador não consegue, se não for pela graça de Deus. O que é, então, uma alma em pecado mortal? Ela é um cadáver ambulante. Parece estar viva, mas está morta. Basta que o seu corpo se separe da alma para que ela tenha a sua vontade fixada para longe de Deus. Isso se chama inferno. Mas Jesus deu aos apóstolos, e isto é maravilhoso, o poder de perdoar os pecados. Se Deus resolveu dar um poder tão grande assim aos homens, louvado seja Deus por ter feito isso e por ter entregue nas mãos de instrumentos de barro, como são os homens, um poder tão grande que não foi dado aos anjos. Nenhum de nós pode se confessar ao anjo da guarda e pedir que ele absolva os pecados, porque ele não pode me absolver. O anjo da guarda, que é superior a qualquer um de nós em natureza, não recebeu o poder de nos absolver dos pecados. Nem o maior dos serafins pode isso. Mas um padre qualquer pode. Por quê? Porque Deus é bom. Ele quis fazer maravilhas na sua igreja. E parece que ele escolhe sempre os menores para fazer as coisas maiores. Ele olhou para a humilhação de sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome, diz Nossa Senhora. Mas esta maravilha da ressurreição do Senhor não foi acreditada por Tomé. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E depois que eles disseram, vimos o Senhor, Tomé foi resistente até o fim. Não acredito. A não ser que eu venha colocar o dedo nas tuas feridas, para saber que é ele mesmo, e não um fantasma, não uma falsificação. Senão não vou acreditar. 8 dias depois, que é hoje, domingo da misericórdia, Tomé estava junto com os outros, ao todo 11. Judas havia se enforcado, quando Jesus apareceu novamente e disse outra vez, a paz esteja convosco. Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aí Tomé fez um ato de fé, que nós repetimos, meu Senhor e meu Deus. É um ato de fé, porque ele viu o homem e acreditou em Deus. Mas Jesus repreendeu-o, dizendo, porque viste e creste, Tomé. Felizes os que não viram e creram. Nós nem sequer vemos a Jesus como homem. Na Eucaristia parece que ele é coisa, parece que é pão, parece que é vinho. Quando nós, sem ver Jesus como homem, acreditamos que ele é homem e Deus e que está sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, nós temos uma felicidade maior do que a de Tomé. A festa de hoje
segundo domingo da Páscoa, foi pedida muitas vezes por Jesus a Santa Faustina Kowalska. No seu diário, ela fala sobre essa festa muitas e muitas vezes, mas ela morreu sem ver o que para nós é uma realidade. Nesta festa, Jesus prometia dar o perdão de todos os pecados e também dos castigos devidos pelos pecados, ou seja, indulgência plenária. Mas faltava que o chefe visível da igreja, o Papa, instituísse essa festa. Quem instituiu foi São João Paulo II. Hoje era uma festa litúrgica. E ele também fez com que nós recebêssemos, ou pudéssemos receber, a indulgência plenária neste dia. O decreto da penitenciaria apostólica é do ano 2002. Concede-se indulgência plenária nas habituais condições, confissão sacramental, comunhão eucarística e orações segundo a intenção do Sumo Pontífice, ao fiel que, no segundo domingo de Páscoa, ou seja, da misericórdia divina, em qualquer igreja ou oratório, com o espírito desapegado completamente da afeição a qualquer pecado, também venial, participe nas práticas de piedade em honra da divina misericórdia. Ou, pelo menos, recite, na presença do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, publicamente exposto ou guardado no tabernáculo, o Pai Nosso e o Credo, juntamente com uma invocação piedosa ao Senhor Jesus Misericordioso. Por exemplo, ó Jesus Misericordioso, confio em vós. É o que nós faremos aqui hoje. Vamos recitar na hora oportuna o Pai Nosso e o Credo, diante da imagem de Jesus Misericordioso. E se tivermos com o coração desapegado de qualquer pecado mesmo venial, se tivermos confessado e comungado, alcançaremos esta remissão não só da culpa, mas também das penas de nossos pecados. Quando o padre perdoa, vocês perceberam qual é a fórmula que ele usa? Catecismo, qual é a fórmula da absolvição sacramental? Sabe? O que mais? Isso. Antes disso, o padre diz uma outra fórmula, que é muito uma introdução, que é muito bonita. Não, mas bem antes disso, ele também fala assim, Deus Pai de misericórdia, prestem atenção, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Agora sim o padre diz, e eu te absolvo de teus pecados, do Pai e do Espírito Santo. Perdão e paz andam juntos. E é isso que Jesus veio nos oferecer, para quem quiser. Vamos aceitar o convite dele e vamos nos aproximar da fonte da misericórdia, para alcançarmos graça no momento oportuno. E o momento oportuno é hoje. Que Maria Santíssima, Mãe de Misericórdia, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.